A gente está caminhando aí para a pior crise da história? Meu nome é Michael Mello, sou assessor de investimento, um dos sócios da Online Traders e estou aqui nesse vídeo para dar a minha opinião. Quando a gente olha aí o histórico do mercado, principalmente quando a gente fala aí de renda variável, ações, tomada de risco nos investimentos, esse é um tema muito recorrente, Para quem está começando agora nos investimentos, pode ser que assusta, A gente vê algumas manchetes de jornais mostrarem ali algumas projeções, algumas opiniões muito negativas. Então, o ser humano ele é normal, Acaba que o medo ele é um gatilho muito forte. E a mídia sempre vai utilizar gatilhos para fomentar ali o tráfego, As pessoas lerem mais aquelas publicidades. Mas quando a gente olha aí, principalmente a parte histórica do mercado, o mercado ele se movimenta por esses ciclos. É totalmente normal, a gente ter ciclos de alta e ciclos de baixa. Quando a gente olha a história até do próprio mercado brasileiro, a gente pega aí os últimos 30 anos da Bolsa de Valores brasileira, a gente tem aí aproximadamente 12 momentos que a Bolsa caiu mais do que 50%. Isso dá o quê? Uma média, Se a gente puxar uma média, de uma queda a cada 3 anos. Porém, se você olha o histórico do Ibovespa, ao longo desses 30 anos, e você estende ele, você vai ver que é um histórico de alta. Muita gente está agora com medo, olhando mercado americano, inflação. Saiu um dado hoje até sobre a alta crescente do preço dos imóveis americanos, que não está acompanhando o aumento da renda do povo americano. Aí já dá um gatilho daquele medo da crise de 2008, a bolha do mercado imobiliário. Então, a gente entende esses ciclos como normais do mercado. O que a gente tem controle? Eu quero que tu pare e olhe agora no que você tem controle dentro da sua carteira de investimentos. Você investe. Se você não investe ainda, no dinheiro que você vai buscar investir, qual que é o controle que você tem sobre isso? Você tem controle sobre a decisão do Fed de aumento de taxa de juros? Você não tem. Se vai aumentar 0,25, 0,75, 1,5. Você tem controle sobre quem vai ser eleito na política aqui no Brasil? Se vai ser Lula, se vai ser Bolsonaro, eu tenho uma opinião sobre isso também, logo a gente já vai publicar. A gente não tem controle sobre isso, tu vai ter uma porção de uma porrada de voto. O controle que a gente tem é dentro da exposição. E aí eu falo para vocês que dentro da exposição, da tomada de risco que vocês vão ter, a gente consegue ser muito agressivo com renda variável e a gente consegue também ser muito conservador com renda variável, com ações. A gente consegue ser muito conservador com renda fixa e a gente consegue ser muito agressivo com renda fixa. Então, essa dose de conhecimento, primeiro, do perfil que a gente tem de aceitação de risco, ela é muito interessante. E aí eu entendi o perfil de risco, entendi que eu não tenho controle sobre o mercado, e sim sobre a exposição, eu vou buscar os ativos para compor a minha carteira. Ontem mesmo a gente estava comentando com um cliente, O cliente estava querendo comprar 100 mil reais em VEG. E a gente entende que é um cliente muito conservador, A gente tem, hoje quando a gente olha para a Bolsa Brasileira, a gente tem alguns múltiplos, que é como a gente identifica muitas vezes as oportunidades de uma ação, eles estão muito atrativos quando a gente olha a média histórica. A gente teve uma reunião na semana passada com um gestor, de uma gestora grande aí de 3,5 bilhões, e a gente vê que é um sentimento compartilhado do mercado, A Bolsa Brasileira, olhando os pares, ela nunca teve tão barata. Isso quer dizer que ela não possa ficar mais barata? Não, mas a gente tem o controle da exposição. Eu quero decidir comprar renda variável agora, vou ter que me expor em renda variável e vou ter que decidir ser mais agressivo ou mais conservador dentro do meu perfil. O exemplo de VEG. Você pode comprar VEG sozinha e você depende aí da oscilação de VEG para você ter ganho no seu patrimônio. VEG tem uma queda recente aí no nosso
histórico de 50% aproximadamente. A WEG é uma das melhores empresas que a gente tem hoje na Bolsa Brasileira e ela caiu 50%. Isso não é uma recomendação de compra, tá? Deixar muito claro isso. Você, olhando o perfil dele, a gente sentou, tá, mas você nunca investiu em renda variável. Será que faz sentido migrar assim de uma concentração de risco ultraconservadora para uma concentração de risco agressiva? Será que a gente não pode buscar um meio termo, um elo aqui? E aí a gente tem, para quem não conhece, isso vai dar uma bugada, mas a gente vai fazer um vídeo também falando exatamente desse tema. Você consegue, com uma estrutura de opções, limitar o teu risco de perda. Né? Então, uma estrutura que a gente cotou dentro do banco era de comprar 100 mil reais em VEG para um ano, e nesse um ano, se VEG caísse 1 centavo ou 90%, ele não perderia nada em um ano. Ele teria o capital protegido. E aí, na alta, ele teria uma limitação. Então, pensa sempre no perfil. Né? O cara ultraconservador, ele vai pisando na renda variável devagar. Ele não faz a transição rápido. E aí, olhando esse cenário agora, a gente está passando pela pior crise dos últimos anos, não sei o quê. O mercado vai viver de notícia de crise. Vai passar essa, vai vir outra. Era coronavírus, depois a gente tem a guerra da Ucrânia e Rússia, a gente tem o mercado americano, tem a saída da Dilma, e olha quanto que a gente tem ações aí subindo nos últimos anos. Né? Lembra sempre, negócios prósperos, bem administrados, que distribuem dividendos, né? Empresas que vão aumentar o seu crescimento dentro do mercado, indo para outros mercados, inovando, essas empresas vão continuar gerando valor para o acionista. E aí só não cai na pegadinha, tá? Não caia na pegadinha de tentar prever os ciclos. Renda fixa agora pagando 15% ao ano em títulos pré-fixados. Ah, eu vou pegar e vou comprar tudo em renda fixa, porque agora é o melhor cenário para eu investir em renda fixa. Quando a gente olha cenários de renda fixa na Selic muito aguda, a gente tende a ver um contrabalanço no mercado acionário. Né? Então a gente consegue geralmente ver, né, quando a gente pega históricos, a renda fixa pagando muito, as ações tomando, né, um revés muito alto. E aí geralmente o investidor de varejo faz o contraciclo. As ações estão caindo, vou comprar a renda fixa. Ações começou a subir, daí compra ações aqui em cima. Então cuidar só para a gente não cair nessa pegadinha de tentar comprar o produto da vez. Você vai montar um planejamento na tua carteira, tantos percentuais de renda fixa, tantos percentuais de renda variável, e você vai escolher as ações. É o que você tem controle. Fechado? Eu não acredito que a gente está passando pela pior crise que a gente vai passar. Eu acredito, se Deus quiser, que eu tenha mais uns 30, 40 anos como investidor. A gente vai ver coisa muito pior que isso. E eu não aguardo o momento que isso aconteça, pois tenho feito novos aportes crise após crise. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir, deixa um comentário sobre o que você acha sobre isso. Manda para o teu amigo que está desesperado. Né? A gente sempre tem algumas pessoas ali que estão piores que a gente, mais desesperadas, mais nervosas, tá? E conta com a gente aqui da Online Traders. Um abraço.